mexer um pouco nessas questões do Enem, tá? Comentar algumas questões em específico, tá? Principalmente nessa parte de literatura e porque talvez sejam conservados os gabaritos que estão sendo explorados e colocados aí na internet, tá? Primeiramente, essa questão letra 1, eu não vou ler o texto, tá? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande e não é de nenhuma forma essa a intenção, tá? É só pra gente fazer alguns traços, depois uns traços da prova, depois da euforia que foi, né? Então, olha só. Nesse trecho, ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz ideais românticos presentes na... Então, olha só, esse livro, galera, ele é uma obra, tá, muito importante da literatura brasileira, Inocência, e ele é um romance regionalista brasileiro que retrata a vida e os costumes dos sertanejos, tá, no interior de São Paulo no século XIX. Então, a história, ela faz a narrativa do amor proibido entre Inocência, que é uma jovem da elite rural, e Cirino, um rapaz que ele é estudante e que ele se intitula médico. Outra coisa também importante que a gente precisa entender, que essa obra aqui, ela é uma obra do romantismo, tá? Do romantismo. E o que acontece? Aqui nós já vemos, então, eles estão em São Paulo, só que aqui tem características muito fortes do regionalismo, tá? Muito forte do regionalismo. E o que acontece? Esses traços também são importantes, mas não deixa de ser uma obra romântica, tá? E eu acredito que o gabarito vai ser mantido, né? Que, olha só, nesse trecho, ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz ideais românticos presentes na valorização do ambiente rural, na formação moral da mulher, na figura decorativa da mulher ante o protagonismo masculino, beleza? Lembrando que essa obra, ela se passa em um momento na questão da lei do ventre livre, onde todos os filhos negros, né, que nascem a partir daquela data, seriam livres da escravidão brasileira. Então esse texto, esse livro, ele é bastante importante porque ele versa sobre algumas questões muito particulares, tá? Vale a pena dar uma olhada. 12. Eu acredito que o gabarito vai ficar como a cena. Pausem o vídeo e leiam o texto, tá? Eu só não vou ler para o texto não ficar muito gigante. Então, que é a importância de uma política pública esportiva para inclusão. 13, acho que foi uma das questões mais fáceis que a gente teve. É um texto de lei, uma lei seca, ele pegou a lei seca, aqui alguns artigos, o 26A, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, né? E ele disse o seguinte: o emprego da norma padrão é justificado nesse texto pelas características do gênero a que pertence, tá? É uma letra de lei, então ela tem que ter uma norma culta e o objetivo é instrucional, vamos dizer assim, de uma forma para instruir, beleza? Orientar. E claro que tem outros, né? Um texto de letra de lei tem outros tipos textuais, tá? Aqui, olha só, a 14, ela é interessantíssima, veja só. É uma propaganda, né? Disponível em Publish News. Você entra Fernando e sai Pessoa. Aqui ele faz uma referência, né, uma nada sutil referência ao Fernando Pessoa, aquele poeta português que
que todo mundo conhece, beleza? Então olha só, que ele fala assim, ó, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, todo mundo sai melhor do que entrou. Dia 2 a 10 de julho. Novo local, Expo Center Norte. Nesse cartaz publicitário, os recursos verbais e não verbais constroem um argumento que objetiva. Olha só. Aqui, ele... Não verbal é esse... Deixa eu apagar aqui, rapidão. O não verbal é essa imagem aqui. Correto? E algumas características que tem nessa imagem são os óculos, né? Aqui, um retrato de como era o São Paulo, ou até mesmo alguma capital antigamente. Aqui o Fernando Pessoa na cabeça, né? E ele traz então essa construção, tá? O texto verbal é quem me dá uma direção para que eu siga e acerte a questão. Você entra Fernando e sai Pessoa. Esse Pessoa aqui, ele traz uma obviedade, né, que é de ser humano. Você entra Pessoa e sai humano. Você entra Pessoa, você entra Fernando, um indivíduo, e sai Pessoa, e sai humano. Faz essa referência aí, brinca, faz esse jogo de palavras, tá? Então, nesse cartaz publicitário, os recursos verbais e não verbais constroem um argumento que objetiva divulgar a obra de Fernando Pessoa no Brasil. Não. Valorizar a realização de eventos literários no Brasil. Não. O argumento aqui é muito maior, né? Ressalta o impacto da leitura na vida das pessoas. Perfeito. Questão, então, 14, o gabarito. Eu acho que vai ser a letra C de cachorro louco. Outra questão interessantíssima que eu achei foi essa de número 15. Aqui, ó. Vejamos. O retrato do gênero da pintura ocidental ficou vinculado às elites, tornando invisíveis as populações as quais não faziam parte do círculo dominante. Num país de tradição escravocrata e colonizado por europeus como o Brasil, pouquíssimas pessoas negras e indígenas foram retratadas em pintura, e menos ainda identificada em seus nomes nos retratos. Daí a importância para a história da arte e para a história brasileira dos retratos de Dalton Paula, Zeferina e João de Deus de Nascimento. Ao dar protagonismo a Zeferina e João de Deus de Nascimento, o artista Dalton Paula evidencia que a arte pode promover formas de afirmação de identidade social. Perfeito. Aqui já matava a questão. Comunidades periféricas passam a adquirir um gênero retrato? Não. Nada a ver, aqui forçou a barra. Personagens retratadas simbolizam a sociedade brasileira? Também não. Porque restringir muito a sociedade a negros. Tá? Aí aqui um pouco de delicadeza para a gente tratar desse tema. A sociedade brasileira, galera, era fruto de uma brutal, no sentido mais suave da palavra, tá? De uma miscigenação. Então, o que acontece? A sociedade brasileira, ela é muito maior do que só negros. Tem os indígenas,
e tem outras misturas que compõem a sociedade brasileira. A pintura funciona como instrumento de ascensão social? Sim, mas para quem? Tá? Mas para quem? Para quem é retratado ou para o pintor? Tá? E aí, quantos, evidentemente, sofrem, né? Sofrem não. Acabam ascendendo socialmente através da pintura, principalmente de forma contemporânea hoje em dia. Então essa questão aqui, a letra D, ela é um pouco menos assertiva do que a A. Imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Onde? Né? Em qual sentido? Então a questão fica muito vaga, tornando a bem uma questão bem mais, vamos dizer assim, assertiva. Tudo bem? Símbolos do Poesia Completa de Machado. Eu e tu, ante a noite e o amplo desdobramento do mar ferro a estourar de encontro à rocha nua. Aqui então a gente tem um soneto, tá? Não vamos entrar na parte técnica do soneto, se ele é decassílabo, o que ele é, tá? Soneto é um estilo de poesia renascentista, tá? Que ele constitui em quatro estrofes, sendo a primeira e a segunda com 4 versos e as outras 2 com 3. E um sistema bem engedrado de rima, tá? Então ele tem uma composição rígida, tornando-o clássico, não contemporâneo. Porque o contemporâneo, poesia contemporânea, então uma abertura um pouco maior. Então, olha só, nesse soneto, os traços da estética simbolista são resgatados pelo eu lírico. A estética simbolista, galera, ela vai na espiritualidade, ela vai na musicalidade, ela vai na subjetividade, ela vai nas metáforas, na sinestesia. Então tem alguns elementos aqui que classificam, né, o texto como simbolista, tá? Aí olha só, são resgatados pelo lírico por metaforizar conflitos amorosos na imagem de mar e rocha. Eu acredito muito, né, que é essa a questão que vai ser a correta. Por quê? Porque quando ele fala assim, ó, a estética simbolista tem muita metáfora, tá? A estética simbolismo, ele vem depois do parnasianismo, tá? E lembrando que as escolas, elas são uma escola literária posterior, é a anti-escola literária da anterior, tá? É uma contraposição. Então, quando você tinha ali o rigor formal, a coisa objetiva no parnasianismo, no simbolismo você tinha a metáfora, você tinha a subjetividade batendo na porta, invadindo todo o espaço. Dia 17. Antes do inverno chegar, não vamos no texto, né? A narradora, ao resgatar as memórias da história de vida da avó, faz uso e reconhece a locução antes de. Esse termo colabora para a progressão temática na medida em que, veja bem, na medida em que é uma causa, tá?
Isso tudo vai nos ajudar. Esses elementos, a gente pensa que não, mas esses elementos ajudam, tá? Então, olha só, a progressão temática. Por que relaciona eventos ocorridos simultaneamente? Se é uma progressão temática, ou seja, eu estou indo além, progredindo, eu não tenho uma simultaneidade, tá? Estabelece uma comparação entre lembranças, outra ideia de progressão. Eu não estou comparando nada, tá? Ressalta fatos que ressignificam o momento presente, é evidente que não, tá? Mas olha só, aqui sinaliza uma sequência que denota ações consecutivas, uma coisa, uma outra, uma outra, uma outra. Aqui pode ser um apontamento, tá? Que ações consecutivas, ou seja, algo que faz parte de uma progressão. Mas eu acho, apresenta uma explicação para as memórias resgatadas. Aqui não, tá? Aqui fica bem embaçado a questão se for a letra E. Eu acho que entre a D e a E estabelece uma comparação entre lembranças, fazendo essa progressão. Eu fico com a letra B, tá? B de bola. Mas não vai me surpreender se também for a D, beleza? E aí, gente, podem comentar, podem me xingar. Não, me xingar não. Não me xingue, por favor. Se vocês têm uma explicação por ser D, a D ou a B. Né? A gente só vai saber a ideia da banca mesmo, a ideia do INEP, depois que sair o gabarito definitivo. Questão 18. Gostei muito dessa questão, tá? Muito dessa questão mesmo, que fala sobre a jogadora e a experiência do futebol de alto rendimento, e uma ideia que não é mostrada pela mídia. Então, eu acho que a letra A é a que vai se manter, tá? Que é os meios de comunicação invisibilizam as dificuldades presentes no esporte. Aqui a 19 também é bem tranquila, tá? Bem tranquila, que é a importância da saúde emocional. Embora esse emocional aqui, né, ele ficaria melhor se fosse saúde mental, tá? Porque quando você diz saúde mental, você vai é muito mais amplo o entendimento, tá? É muito mais amplo, mais abrangente.